Nós estamos estudando a vida de Elias e já estamos chegando hoje ao capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. É um tempo interessante, irmãos. E o capítulo de hoje traz-nos lições importantíssimas. Vamos recordar rapidamente o que aconteceu. Elias foi chamado pelo Senhor para enfrentar a realidade da apostasia do povo de Israel em relação ao Deus fenício, Deus de Baal. Deus trazido pela princesa Jezabel quando se casa com o rei Acabe. Um Deus que passou a ser adorado na capital do reino do norte, Samaria, com uma grande quantidade de profetas de Baal sendo sustentados pela própria rainha. Esta rainha procurou a morte dos profetas do Deus verdadeiro. E por causa disso o Senhor levanta um homem, um profeta, com um nome muito peculiar, El-Jah. Jeová é Deus. E este homem, Elias, ele vem e ele anuncia: vocês confiam no Deus da chuva, no Deus da tempestade, mas eu digo, enquanto eu não disser, não vai chover mais. E durante 3 anos não choveu, para mostrar o poder do Deus de Israel. Então Deus manda que ele volta, está na hora de eu mandar chuva. E ele volta, e ele chega à terra, e ele desafia, acaba a trazer ao topo do monte Carmelo os profetas de Baal para que pudesse haver um desafio, uma batalha final, conclusiva. Ambos fariam altares, ambos colocariam animais sobre o altar e ambos iriam orar. E a resposta tinha que ser fogo do céu. O povo gostou. O povo gostou da ideia. Disse: esta prova é boa. Esta não deixa dúvidas. Não há nada subjetivo aqui. É bem claro e direto. Vamos lá ver quem é o Deus verdadeiro. E Elias dá a oportunidade a eles. Começam vocês. Começaram eles. Fizeram muito barulho. 6 horas a clamar e a pedir. Nenhuma brisa veio do céu. Tirar fogo. Então o servo do Senhor fez a sua parte. Preparou o altar. Colocou a carne. Encharcou o altar com 12 cântaros de água. E depois orou uma oração simples: Senhor, Tu és o Deus verdadeiro. Mostra que Tu és o Deus verdadeiro. E o fogo que desceu do céu foi tão intenso que não somente queimou o sacrifício, mas até as pedras. E a execução da justiça divina de acordo com a lei foi cumprida e os profetas de Baal foram mortos. E agora que o inimigo foi derrotado e que o povo se prostrou dizendo: Jeová é Deus, nós reconhecemos que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. O Senhor então manda chuva abundante, uma tempestade tremenda. E Elias, além de tudo isto, é enchido pelo Senhor com o Espírito Santo e tem uma capacidade extraordinária. Ele corre na frente da carruagem do próprio rei Acabe. Nós podemos pensar assim: agora pronto, agora terminamos em apoteose, não é? Elias é o restaurador da adoração de Deus, Elias é o herói nacional, ele é o assunto de conversa de toda a gente, ele é entrevistado no telejornal, fazem um filme a respeito dele. Bem, naquele tempo não havia telejornal nem filmes, mas se houvesse, não era? Era o homem do dia, era o homem da hora. E agora? Bem, e agora nós lemos 1 Reis 19, a partir do versículo 1, diz assim: E Acabe, quando chegou em Jezreel, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu morro. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou,
E eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horeb, o monte de Deus. Até aqui, irmãos. Acabe chegou a Jezreel. A tempestade rugia enquanto ele se refugia no palácio que tinha naquela cidade. Não era a sua capital, ainda ficava um bocadinho distante, mas não dava para chegar até Samaria naquela hora já adiantada. Ele informa então a Jezabel o que aconteceu. A rainha estava ansiosa por saber. Era o confronto em que o inimigo finalmente ia ser morto. Ela estava confiante que com a morte de Elias tudo voltaria ao normal. A terra voltaria a ter chuva. Quando ela viu a chuva caindo, talvez ela tenha pensado: Baal finalmente respondeu. Mas afinal era tudo ao contrário. Baal tinha sido humilhado publicamente. E todos os profetas que ela tinha trazido da Fenícia com ela, aqueles homens que eram da sua terra, da sua raça, que falavam a sua língua, em quem ela confiava, todos tinham sido mortos. Irmãos, Jezabel, segundo a Bíblia nos diz, era uma mulher de temperamento difícil. Ela ficou furiosa. Mas furiosa mesmo. Fúria é pouco. Ela simplesmente deve ter partido tudo o que estava à sua volta. Posso imaginar a raiva que esta mulher estava. E principalmente quando ela soube que Elias tinha vindo a correr na frente da carruagem e portanto estava ali na cidade. Talvez ela não soubesse especificamente onde ela estava, mas ela mandou um mensageiro porque não seria difícil de encontrar onde Elias estava. Eu repito, ele era o homem do dia, era o herói da hora. Vai ter com Elias e avisa: pensas que tiveste uma grande vitória? Olha, não escapas amanhã. Que os deuses acabem comigo. Eu juro pelos deuses que amanhã a esta hora tu já não estarás vivo. Vou fazer contigo o que tu fizeste com eles. E o que é que Elias faz, irmão? O que é que Elias faz? Vamos lá recordar, irmãos, porque é bom colocarmos isto em perspectiva. Elias era o homem que tinha dito que não ia mais chover e durante 3 anos não choveu. Elias foi o homem que viu Deus sustentá-lo junto a um ribeiro, mandando diariamente pão e carne através de corvos. Elias foi o primeiro homem da história bíblica a orar por um morto e ele ressuscitou. Elias fez uma oração simples e Deus fez cair fogo do céu. E a pergunta que a gente faz é: por que este homem reage desta maneira? Um homem que tinha visto Deus agir de uma forma tão clara e tão extraordinária, por que ele foge? Um homem que tinha pedido para Deus derramar fogo do céu e tinha sido protegido pelo Senhor, por que ele não enfrenta a rainha? Quer matar? Então vem aqui. Vê lá se você pode tocar em mim. Eu sou profeta do Deus vivo. Experimenta tocar em mim para ver o que é que vai acontecer. Está a cair fogo do céu, não vai sobrar nenhum dos teus soldados. Mas este homem tinha visto a mão de Deus de uma forma tão extraordinária. Ele simplesmente sai a correr desesperado. E a sua depressão é tão grande que ele quer morrer. Irmãos, isto é que é depressão. Não é que as outras não sejam, mas esta é aquilo que na medicina a gente chama de depressão major, que é para distinguir de uma pequena depressão. Esta é a depressão maior. Ele não quer mais viver. A vida para ele acabou. Senhor, olha, chega, não aguento mais. Não dá mais, eu quero morrer. Eu não sou melhor que os meus pais. A gente pode especular, a Bíblia não nos diz. Talvez Elias pensasse que a rainha ia ceder diante da morte dos profetas e que ela reconheceria diante daquela grande evidência: não, Jeová é que é Deus, vamos agora adorá-lo. Talvez ele pensasse isto. Talvez ele pensasse que Acabe finalmente ia assumir e chegar em casa e dizer assim: olha, atenção, Jezabel, tu és a mulher, eu é que sou o homem, aqui quem manda sou eu é que sou rei, eu é que sou desta terra. Portanto, o Deus de Israel provou que era melhor do que o teu Deus. O teu Deus levou uma grande tarefa lá em cima na montanha. Os teus profetas foram mortos, agora nós vamos adorar o Deus de Israel. Talvez ele pensasse isso. Talvez ele pensasse que o povo, diante de uma evidência tão clara, o povo tinha que se curvar e tinha dito: só Jeová é Deus. O povo ia finalmente assumir e dizer: não, nós não queremos mais adorar esse Deus estranho. Isto é uma coisa importada. Nós não queremos, nós temos o nosso Deus. E o nosso Deus é melhor, é mais forte. As coisas nós podemos imaginar, irmãos, mas nada disto aconteceu. E ao ver
que apesar da grande manifestação do poder do Senhor, a verdade da realidade do povo de Israel não tinha mudado, nem o coração de Acabe ou de Jezabel tinham sido alterados, o profeta desmoronou. Atenção, pelo menos que nós saibamos, pelo menos que o texto bíblico nos diga, o Senhor nunca tinha prometido a Elias que nada disto ia acontecer. Uma das raízes das depressões, uma das raízes do nosso desânimo, muitas vezes, são expectativas erradas. E colocar a nossa confiança em coisas que o Senhor não disse que ia necessariamente fazer. Às vezes nós queremos, nós julgamos que o Senhor deveria fazer, mas Ele não disse que ia fazer. Mas como nós achamos que as coisas deviam ser de uma certa maneira e elas não são como nós queríamos, nós ficamos deprimidos. Elias entrou em depressão e fugiu. Parece que de repente este grande homem de fé tinha esquecido todas as bênçãos de Deus. Tudo o que tinha acontecido no passado de repente parece que esmorece, desaparece. E ele sai para fugir com a sua vida. Vejam, irmãos, o trajeto que ele faz. Não é um trajeto pequenino. Quero mostrar aos irmãos o mapa, porque através dos mapas fica mais fácil, não é? Vamos voltar aí atrás então e ver. Aqui nós temos algumas imagens da vida de Elias. Vou pedir ao Tiago que passe para a frente. Isso. Pode passar mais para a frente. Vamos até aquele mapa que eu mostrei, a adoração ao Baal. Sim. Aqui é o milagre, o Monte Carmelo, o local da vitória, grande vitória sobre o inimigo. Agora vejam, irmãos, aqui. Lá em cima, os irmãos têm o Monte Carmelo, perto da Fenícia. Não é? Está lá um retângulo, um triângulozinho. Eu devia ter trazido o ponteiro, mas não trouxe. A culpa foi minha. E Jezreel ficava perto ali de onde está escrito Megido. Portanto, era mais ou menos ali. Uma distância grande que foi percorrida por ele quando ele foge. Mas depois agora, ele vai se deslocar até Berseba. Os irmãos estão a ver onde é que é Berseba? Aqui embaixo. São cerca de 200 quilómetros. 200 quilómetros. Ele quando fugiu, não fugiu para perto, ele fugiu para longe, irmãos. Nós não estamos a falar, ele não foi de carro. Não havia autoestradas nem escutes, não é? Ele foi a pé. Ele vai 200 quilómetros. Ele vai para o território do outro reino. Os irmãos estão a ver? É o reino de Judá. Ele vai para o território do reino de Judá, na expectativa de que ali Jezabel não terá condições de procurá-lo. Jezabel ali não tem poder, porque o rei de Judá é um rei que ainda obedece ao Deus verdadeiro e ele é um profeta. E ele pensa, aqui eu posso fugir, aqui eu posso me esconder. Essa é normalmente a atitude de quem está em depressão. Vou fugir. Vou para longe. Lá em Judá as coisas são melhores. Porque lá é adorado o Deus verdadeiro e as coisas vão correr bem. Bem, irmãos, não dá para fugir da depressão. Ela vem sempre na bagagem. Foi com ele, não é? Ele fugiu para Judá, fugiu para Berseba, foi para bem longe. Chegou em Berseba, colocou ali o seu moço na cidade, que era para ele não ficar desprotegido, digamos, e isola-se. Entra para dentro do deserto, caminho de... A viagem de um dia significa entre 20 a 40 quilómetros, não sabemos exatamente quanto. Ele vai ali para o sul, está ali no sul, numa zona bastante distante, realmente, em pleno deserto, que é difícil achar alguém sozinho no deserto, não é? E ali ele acha um zimbro, uma árvorezinha baixa, e mete-se debaixo de um zimbro e pede ao Senhor, eu não quero mais viver. Não quero mais viver. Tiago, avança mais uma, a próxima. Ali está ele a descansar debaixo de um zimbro. Queria que os irmãos acompanhassem comigo alguns dos aspectos que fizeram com que Elias experimentasse esta depressão. Nós vamos falar sobre a depressão de Elias em duas partes. Hoje vamos falar sobre os aspectos negativos. Aquilo que ele fez de errado e que o leva à depressão. Da próxima semana nós vamos ver os aspectos positivos. Aquilo que o Senhor faz e que faz alteração na vida dele para que ele possa sair deste buraco. Mas acompanhe comigo algumas coisas que fizeram com que Elias chegasse a esta situação. Primeiro, ele estava completamente exausto fisicamente. Estava de rastro, irmãos. Ele não aguentava mais. Ele tinha chegado ao fim, ao limite da sua força física. Vamos lembrar. Este homem não descansava já há muito tempo. Ele tinha feito uma viagem de Sidom até Israel. Era uma viagem de aproximadamente 100 km, a pé. Quando ele chega, imediatamente ele encontra Acabe e faz o desafio.
Após esta viagem, provavelmente o que ele precisava era de ficar ali a descansar alguns dias para recuperar as forças. Ele não para, ele chega, desafia os profetas de Acabe. Os irmãos imaginam como é que ele passa esta noite? Será que ele conseguiu dormir? A expectativa do dia seguinte, o grande desafio, ele sabe que a vida dele está em jogo. No dia seguinte é vida ou morte. Ou ele derrota os profetas de Baal e Deus realmente tem uma vitória extraordinária que nem ele pode ter certeza que vai acontecer, ele não sabe o que vai acontecer, ou ele morre, ele sabe. Portanto, não foi uma noite provavelmente muito descansada. No outro dia ele sobe ao topo da montanha cedo e desde cedo ele está ali. É um dia exaustivo. Os irmãos podem imaginar 6 horas acompanhando os adoradores de Baal aos gritos, ali a tentarem fazer com que as coisas aconteçam. E ele está assistindo, está assistindo. A partir do meio-dia diz o texto que ele começa-se a meter com os profetas de Baal. Vai lá, faz troça deles, continua ali, em pé, está cansado. Ele já viajou 100 km no dia anterior, ou nos 2 dias anteriores, 3 dias talvez, 4, nós não sabemos. Vários dias de viagem a pé. Está cansado, não descansou à noite, passa o dia ali. Acabou, são 3 da tarde, vamos descansar? Não, agora ele tem que trabalhar. Ele vai construir o altar. Depois ele vai pedir ao Senhor que dê resposta. Deus responde, cai fogo do céu, destrói o altar, o povo se prostra, vamos matar os profetas de Baal. Os irmãos acham que dá pouco trabalho matar 450 homens? Bem, eu nunca matei nenhum, portanto não faço ideia, mas não deve ter sido fácil, irmãos. Não foi como metralhadora, não é? Foi na base do cutelo, não é? Foi na base da faca, provavelmente a mesma faca sacrificial que ele usou para matar o bezerro para ser sacrificado. Este homem termina este dia exausto. Ele está de rastos. Foi uma grande vitória, mas ele está muito cansado. E quando ele está muito cansado, o que é que ele faz a seguir? Então vamos descansar? Não. Ele vai para o topo da montanha orar para que Deus mande chuva. Vamos lá ver, irmãos, a sequência das coisas. Enquanto ele fica lá orando, nós não sabemos quanto tempo, Deus finalmente manda chuva. E aí o que é que ele faz? Ele corre. Como ele já estava bem descansadinho e bem capaz, bem, corre no poder do Espírito Santo. Mas corre. Cansa-se. Chega em Jezreel e no outro dia recebe a informação, a rainha vai matar-te. Aí então o que é que ele faz? Desloca-se mais 200 km a pé até Berseba. E depois mais 40 para dentro do deserto. Ele está de rastos. Não tem mais força, não tem capacidade de raciocinar. Meus irmãos, o cansaço físico turba a mente. Ele nos impede de raciocinar. É um princípio natural da própria medicina. É um exemplo clássico deste homem. Foi algo semelhante que aconteceu com Moisés. Lembram-se quando Moisés já estava cansado, ele não aguentava mais. Ele disse, eu não aguento mais. E Deus disse, realmente não podes continuar assim. E graças a Deus naquela altura chega um sogro. Às vezes os sogros são uma bênção, não é? O meu sogro era uma bênção, era um homem muito sábio. Chega um sogro e diz assim, tu não vais conseguir esta carga toda sozinho. Tens que arranjar pessoas que ajudem. Senão tu morres. Não vais muito longe assim. E realmente ele recebe a orientação de Deus e coloca 70 juízes para julgar o povo. Lembram-se, irmãos? Segunda coisa. Este homem andava a comer muito mal. Não já viram há quanto tempo Elias não come corretamente? O primeiro ano da seca ele ainda comeu bem, porque os corvos eram excelentes mordomos. E trouxeram pão e carne todos os dias. Ele ainda se alimentou bem. Mas depois ele passa 2 anos na casa da viúva comendo pão e água. Pão e água. Ok, para quem estava a morrer de fome, era bom. Já experimentou passar 2 semanas a pão e água? Já? Já experimentou passar um mês a pão e água? 2 anos? 2 anos. 2 anos. A pão e água. Ele não estava a alimentar-se corretamente. Como é que este homem vai ter força para resistir diante destas situações? Irmãos, não é uma questão de nós falarmos contra o jejum. O jejum é uma bênção bíblica, é uma disciplina espiritual importantíssima. Mas há tempo para jejuar e há tempo para não jejuar. E há tempo para comer e nós precisamos nos alimentar para estarmos fortes fisicamente. Este homem estava mal nutrido, além de cansado. Ele não tinha comida em condições e agora, nos dias anteriores, tinha feito jejum. Os irmãos lembram-se que ele ficou lá em cima do monte para orar e depois acabou, ele disse ao Acabe, vai comer agora. Mas ele não foi comer, ele foi orar no topo da montanha. Elias entra em depressão, irmãos, e perde a sua capacidade de funcionar em condições porque ele estava muito cansado, estava mal alimentado. Terceiro, ele tinha se isolado de toda a gente.
parte do isolamento pode ter sido algo que era circunstancial. Parte teve a ver com ele. Depois que ele declara que vai haver seca na terra, ele vai passar um ano sozinho, só com os corvos. Não deviam ter grande conversa. Como imaginaram, está ali sozinho. Depois ele passa 2 anos numa terra estrangeira. A companhia dele é uma viúva e um miúdo. Ele não devia ter muito para conversar com eles. 3 anos. Este homem não tem uma companhia espiritual com quem compartilhar o seu fardo, alguém com quem orar, alguém com quem contar aquilo que se passa na sua vida, alguém de quem receber uma palavra de ânimo, uma palavra de interesse, uma palavra de entusiasmo. Este homem está isolado, ele está sozinho. E o que é que acontece quando ele recebe a informação, não é? De que a rainha quer matá-lo? Os irmãos lembram-se, quando ele chegou de volta, eu contei aos irmãos e falamos a respeito de Obadias. Lembram-se? Quem era Obadias? Vamos lá lembrar. Era um mordomo da rainha e era um homem fiel a Deus. E ele tinha dito a Elias: eu mantive fiel, e há outras pessoas também. Nesta hora, não seria o caso dele tentar ajuda com Obadias? Obadias que tinha-lhe dito: eu ajudei a escapar 100 profetas. Mas não, ele não procura ninguém, ele não procura ajuda, ele não procura amigos, ele não procura irmãos, ele continua sozinho, é só ele e mais ninguém. A única pessoa que o acompanhava, que era este moço, que ajudava-o com algumas tarefas, que também não seria propriamente um apoio espiritual. Quando chega a Berseba, ele deixa o rapaz em Berseba e vai sozinho para o deserto. Estava só. Cansado demais, mal nutrido, isolado, ele cai na autocompaixão. A autocomiseração, irmãos, é normalmente a descida do poço para a depressão. Eu sou um coitadinho. Todos contra mim. Portanto, a melhor coisa é morrer de uma vez. O profeta se sente perdido. Ele acha que não faz mais sentido continuar aqui. Ele acha que Deus de alguma maneira se esqueceu dele. Ele informa ao Senhor que chegou ao fim da linha. Ele exclui qualquer possibilidade de resgate. Ele exclui, apesar das coisas extraordinárias que ele tinha visto, que Deus possa mudar a situação dele. Irmãos, a autocompaixão nunca vai nos ajudar. Quando nós achamos que estão todos contra nós, só nós é que estamos certos, que os outros estão todos se voltando contra nós, nunca vai nos ajudar. Este é um princípio de todas as depressões. Trabalho demais sem descanso. Alimentação pobre e mal equilibrada. Isolamento dos amigos e da família. Autocomiseração que alimenta a sua própria miséria. Não há homem de Deus que possa viver assim e não cair no buraco, irmãos. Até Elias entra no buraco assim. E então, nesta hora, o Senhor o chama. Começa por lhe dar 2 das coisas que ele precisava. Não é? Primeiro, descanso, porque ele dorme, e depois comida. Bem, eu não sei, eu nunca comi pão de anjo, não é? Eu conheço pão de ló e outras coisas assim do género. Pão de anjo não conheço, mas eu presumo que seja muito bom, irmãos, porque o pão de anjo deu para andar 40 dias, portanto devia ser cá um pão. Era muito útil para nós se a gente soubesse onde é que vendia, mas acho que já não vende em Lisboa. Mas o pão de anjo era muito bom, irmãos. Sabe porquê? Ele vai andar aproximadamente 320 quilómetros. Vamos lá voltar ao mapa anterior. O mapa anterior vai mostrar aos irmãos. Horeb, irmãos, fica aqui embaixo, no fim do Monte Sinai. Então, ele vai sair. Os irmãos estão a ver ali em cima Jericó. Estava aí uns 50 quilómetros ao sul, estava Berseba. E depois o deserto de Zin, que é onde ele está. 300 a 320 quilómetros até à pontinha, que é para onde ele vai vir. E aquilo que ele viu é mais ou menos o que os irmãos vão ver na imagem seguinte. Portanto, a próxima é isto. Este é o Monte Horeb. Foi aqui que ele foi. Naquele lugar onde Deus tinha falado com Moisés, face a face. No lugar onde Deus tinha dado as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a orientação para o seu povo. É para lá que Deus o manda. Deus chama Elias e diz: nós precisamos fazer um retiro espiritual. Anda cá. E ele vai. E ali Deus vai ajudar Elias a sair do buraco. Os irmãos querem saber como. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos ver como é que Deus vai ajudar Elias a sair deste buraco. É um buraco fundo, mas não há buraco fundo demais onde Deus não possa nos tirar. Louvado seja o Senhor por isso. Amém?